Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Com vocês de segunda a sexta-feira, no áudio aqui da Rádio Esotérica FM, também em vídeo pelo nosso canal da Ustream, também nosso canal do YouTube nas gravações e também nas gravações do site da loja esotérica virtual, a Lever. E os recebemos hoje, ouvintes, para um programa especial. Todos vocês sabem que nós estamos aqui levando para vocês nos últimos dias os temas do livro O Sistema Solar, ouvintes. Mas hoje, dada as efemérides do nosso calendário, ouvintes, nós tivemos aqui a intuição, tivemos a oportunidade de trazer para vocês um programa especial. Um programa, ouvintes, que é motivado pelo calendário de feriados do nosso país, pois no último dia 12 se comemorou mais um feriado nacional, ouvintes, no meio da semana, o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Também dia das crianças, duas datas muito importantes para o calendário do Brasil. E quando um país para, ouvintes, quando ele tem um feriado nacional, é porque realmente alguma coisa muito importante está por trás disso. Não, caros ouvintes, que as crianças também não mereçam ter o seu dia para serem homenageadas, para serem relembradas, para que elas recebam presentes, recebam o carinho dos seus familiares. Mas o fato, ouvintes, de um país como o nosso, uma nação tão jovem, com apenas pouco mais do que 500 anos de existência, ter alguns feriados, ouvintes, dedicados à espiritualidade é algo realmente alvissareiro. Alvissareiro, ouvintes, porque quando terminar esse programa hoje, aqueles que tiverem a paciência de me acompanhar, espero que vocês tenham um conhecimento mais profundo sobre esta grande entidade, ouvintes, do plano espiritual, que trabalha realmente, efetivamente, para a espiritualidade desse planeta. E nós vamos tentar ilustrar para aqueles nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando pela Ustream, com imagens aqui pelo nosso canal. Você que está aí na página da rádio também, cliquem aí para assistir, nos acompanhem, ouvintes, porque queremos realmente levar para vocês imagens muito interessantes enquanto nós abordamos esse tema. A figura, ouvintes, de Nossa Senhora, ela é importante dentro do ocultismo, não, caros ouvintes, porque seja uma imagem simplesmente do cristianismo, mas porque a figura da Mãe Divina, a mãe de todos os seres, o aspecto feminino da divindade, ele sempre esteve presente nas tradições antigas. Quer nós nos desloquemos para a Babilônia antiga, para o Egito, ou para a Índia, ou para a China, nós sempre vemos falar na religião do princípio feminino e a figura da Mãe do Mundo, que é sempre mencionada. Ela é mencionada na China como Kuan Yin, é no Oriente Médio, ouvintes, chamada de Ishtar, é chamada por diversos nomes. Também é conhecida no Egito, ouvintes, na cultura antiga do Egito, como Ísis, como na
Babilônia, ouvintes, Ishtar, tantos nomes que se conectam, ouvintes, com o simbolismo da mãe do mundo. Então, quando se fala na mãe divina, ouvintes, nós não estamos falando apenas na mãe de Jesus, que realmente, ouvintes, também existiu historicamente. Mas sempre a história ela é aproveitada para conduzir, ouvintes, a algo mais profundo, um conhecimento mais intenso sobre algo que ultrapassa o valor histórico. Nós sempre temos dito aqui para vocês que há sempre um caminho que a informação faz. Inicialmente, toda informação é um fato. Depois ela passa a ser história, ouvintes, porque os fatos são registrados, são publicados na imprensa, são levados a conhecimento das pessoas, as pessoas conversam sobre esses fatos e eles são registrados. Mas passado um longo período, ouvintes, os fatos que se transformam em histórias, eles se transformam em lendas, se transformam em histórias que têm realmente uma profundidade maior. E a questão, ouvintes, da mãe divina, a mãe virginal que sempre se conta em muitas e muitas histórias, ouvintes. Existem mais de 30 biografias de grandes santos, de grandes salvadores do mundo, em que se menciona que eles nasceram de uma mãe virgem, ouvintes. E isso não foi apenas com Jesus, mas se fala assim também de Krishna, se menciona, ouvintes, de outros seres que nasceram de uma concepção virginal, porque, como nós dissemos, ouvintes, o fato se torna história, se torna lenda e finalmente chega ao nível do mito. Mito, ouvintes, que não é simplesmente uma história mentirosa. Muitas pessoas que não têm conhecimento da profundidade, ouvintes, dos mitos, acreditam que eles são historietas inventadas pela criatividade de alguma pessoa. O mito, ouvintes, dentro do esoterismo, dentro do ocultismo, e é isso também que os grandes mitólogos, os conhecedores do poder do mito, como o grande Joseph Campbell, que tanto escreveu sobre isso e que fez aquela maravilhosa série de televisão Poder do Mito. O mito, ouvintes, ele transmite uma verdade transcendental, uma verdade que não pode simplesmente ser descrita como fatos da vida cotidiana. E o mito, caros ouvintes, da Mãe Divina, que é uma verdade profunda, é de que, ouvintes, existem seres do plano espiritual que trabalham para a consecução da maternidade, para que os seres humanos ganhem, enquanto seres espirituais, a sua dimensão aqui na matéria. Pois, principalmente as mulheres da nossa humanidade estão investidas, ouvintes, desse supremo mistério, que nós vamos abordá-lo aqui um pouco no dia de hoje. Então, a Virgem, ouvintes, a Nossa Senhora de Aparecida, que é uma entre centenas, ouvintes, de imagens. Então temos aqui uma imagem clássica aqui, e eu pessoalmente passei a infância toda vendo essas imagens, essa imagem de Nossa Senhora praticamente de uma forma ubíqua
em todos os ambientes religiosos em que eu me encontrava, e eu acredito que muitos dos nossos ouvintes e telespectadores também tenham tido essa experiência. O princípio, ouvintes, o mito que está por trás dessas histórias das virgens negras, assim como essa imagem que há cerca de 2 séculos foi encontrada aqui no Brasil e acabou sendo objeto de culto, mas as virgens negras também existem em outros países, em outras culturas, ouvintes. E a Virgem Negra, esse simbolismo é abordado em certas passagens de A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky, e nada mais é, ouvintes, do que o culto do princípio feminino da natureza, a matriz universal, a gênese material de todos os acontecimentos do universo. Assim como nós lemos nos primeiros capítulos da Bíblia, no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E o que é esse abismo, ouvintes, essa escuridão, senão a matéria primordial, a matriz sobre a qual todas as coisas foram criadas. E assim, ouvintes, estas virgens negras, mesmo que as pessoas realmente não saibam, elas trazem em si um conteúdo mitológico, é uma verdade muito profunda, apesar das pessoas poderem imaginar que ali está se falando apenas da mãe de Jesus, ouvintes, na verdade está se tratando com algo muito mais profundo. E o esoterismo, ouvintes, ele tem realmente mais a acrescentar sobre isso. E nós temos aqui, ouvintes, um material realmente muito importante que nos fala exatamente da historicidade também de uma grande iniciada da Grande Fraternidade Branca, que foi exatamente aquela grande personalidade, ouvintes, que foi a mãe física de Jesus. Então, esta grande personalidade, ouvintes, ela é hoje alguém muito importante dentro da fraternidade dos mestres da sabedoria e da compaixão, os mestres da Grande Fraternidade Branca. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, existem sim, ouvintes, mestras, existem sim mulheres que, com essa preferência, ouvintes, pelo aspecto feminino, como nós vemos aí representado na grande pintura de Nicholas Roerich, que pintou a Mãe do Mundo, quando ele assim a representou, ouvintes, e nós vemos essa imagem espalhada não só no cristianismo, mas na Índia, nós vemos essa imagem no Egito, nós vemos nos países do Oriente Médio, vemos com Kuan Yin na China, e por aí vai, ouvintes, ou até nas tradições afro-brasileiras, quando falam de Iemanjá, a rainha do mar. Na verdade, o que está sendo cultuado aí, ouvintes, são forças do plano espiritual. Então, as virgens negras têm por trás de si a informação, o mito da matéria primordial. E é por isso que os grandes salvadores do mundo sempre se diz, ouvintes, que eles nasceram de virgens. Não porque historicamente eles tenham nascido de uma mulher, ouvintes, que nunca tenha tido uma relação sexual, mas sim porque toda a consciência, ouvintes, ela surge desta matéria.
a matéria que tudo pode receber, que tudo transforma, assim como a água, ouvintes. Daí que o nome Maria, na verdade, é uma referência às águas, as grandes águas dos oceanos, dos rios, ou então quando se ouve falar em Iemanjá, a rainha do mar, ouvintes, também é o mesmo princípio, porque a água, ouvintes, é simbolicamente um dos aspectos simbólicos do espírito, porque a água pode ser manipulada, ela pode se contaminar, ela pode se sujar, mas por certos processos, ouvintes, ela pode de novo se purificar, se transformar, se livrar das impurezas. Daí, ouvintes, que quando se fala em Maria, na verdade se está falando desse grande aspecto cosmológico, esse grande mito, ouvintes, que está por trás. Mas o outro aspecto desse mito é exatamente a própria figura daquela grande iniciada que foi a mãe do Mestre Jesus. Então, um grande teósofo, ouvintes, que foi Geoffrey Hodgson, que viveu durante muitos e muitos anos dando conferências por todo o mundo, ele tem uma passagem do seu maravilhoso livro Luz no Santuário, ouvintes, The Light of Sanctuary, o diário oculto de Geoffrey Hodgson, que só foi publicado póstumamente. E Geoffrey Hodgson tinha uma clarividência muito especial, porque ele conseguia manter a sua consciência, ouvintes, tanto nos níveis espirituais, bem como no nível físico, o que permitia a ele transmitir a pessoas que anotassem as suas experiências, ouvintes, com relação ao que ele estava vendo no plano espiritual. E as diversas imagens, ouvintes, que nós vemos por aí, tantas Marias que existem, que a lista teria que ser realmente quilométrica se nós fôssemos citá-las todas, na verdade, ouvintes, fazem parte da grande hoste desta grande mestra da Fraternidade Branca. Sobre a Nossa Senhora, ouvintes, ou aquela que foi a mãe de Jesus, no dia 28 de janeiro de 1945, Geoffrey Hodgson fez um apontamento em seu diário que tem a seguinte epígrafe, né? A abençoada Nossa Senhora Maria, e eu vou aqui transmitir para vocês o que ele escreveu no seu diário oculto, que eu tenho aqui em mãos a versão em inglês, ainda não foi publicado esse livro em português. Então ele lançou o seguinte no seu diário: ao voltar da palestra pública no domingo, às 9h20 da noite, a abençoada Nossa Senhora Maria veio falar comigo. Tornei-me ciente, no nível mental, da presença de Nossa Senhora, que apareceu como uma jovem maravilhosamente refinada, de talvez 28 anos e altamente espiritual. Ela me falou numa voz convincente de doçura e beleza e com o mais atraente encanto, e disse o seguinte, abre aspas: eu fui Miriam, a mãe de Jesus, e agora tenho a função de mãe do mundo, que é um cargo, ouvintes, da grande Fraternidade Branca. Conheci você naquela vida e lhe ajudei, pois Geoffrey Hodgson recorda muito prontamente que esteve encarnado na mesma época e na mesma região em que o Mestre Jesus esteve. E continuando, eu lhe dei mensagens nesta vida.
Você não poderia reunir todos os seus escritos sobre mim e publicá-los como uma contribuição para a minha causa entre os homens? Esta foi a pergunta transmitida. E Geoffrey Hodgson continua. Sua aura azul brilhante pareceu me envolver por um momento e sua luz preencher o quarto. Uma serena paz me impregnou dos níveis mais elevados até o físico. Essa experiência parece uma resposta a um desejo silencioso de que eu pudesse ter outra vez contato com ela e receber uma garantia direta de que os ensinamentos a respeito dela foram corretos. Agora me sinto inteiramente confiante e dedico outra vez minha vida a seu serviço. Eu tinha invocado sua ajuda para uma jovem de 19 anos durante um serviço de cura uns poucos dias antes e senti uma resposta. Esta passagem, ouvintes, é muito importante porque foi escrita exatamente por alguém que realmente teve um contato profundo com esta figura, ouvintes, da grande fraternidade branca, que muitas vezes nem é referenciada dessa forma, porque muitas vezes as pessoas imaginam que a figura de Maria é apenas parte da mitologia do cristianismo. Mas como nós dissemos, ouvintes, ela faz parte, na verdade, não só da mitologia cristã, mas de praticamente todas as religiões superiores, às religiões que abarcam milhões, bilhões às vezes, ouvintes, de aderentes, de crentes, de fiéis ao redor do mundo. Mesmo que as pessoas não tenham conhecimento de quem ela realmente seja, mas esses cultos, ouvintes, essas procissões, essas comemorações, como nós temos aqui na cidade de Aparecida do Norte, aqui no interior do estado de São Paulo, são expressões externas, ouvintes, desse conhecimento extremamente profundo. E no ano de 1975, ouvintes, também Geoffrey Hodgson lançou outro apontamento sobre Maria. E aqui, antes desse contato, Geoffrey Hodgson diz o seguinte: eu lhe conheci pela primeira vez em Nazaré, quando, aliás, aqui, na verdade, o texto, ouvintes, é em primeira pessoa, uma mensagem transmitida diretamente da consciência de Maria, a mãe de Jesus, para a consciência de Geoffrey Hodgson. Então ela disse o seguinte: eu lhe conheci pela primeira vez em Nazaré, quando você veio com o seu servo visitar meu filho, Jesus. Eu presenciei a tragédia, sua explosão de indignação, sua resposta ao conselho de meu filho, a inundação de suas lágrimas pela morte de seu servo, que morreu para salvar sua vida. Pois naquele episódio, ouvintes, o acompanhante de Geoffrey Hodgson, que juntamente com ele foram assistir às pregações do Mestre Jesus, ele recebeu um golpe de lança que acabou tirando a sua vida. E continuando: eu ouvi a promessa de meu filho e lhe vi como um jovem menino partindo compenetrado para sua casa e para os deveres que lhe aguardavam ali. Nesta vida atual, eu primeiro lhe conheci como um bebê batizado na igreja dedicada a mim em Wainfleet St. Mary. A seguir, naquela pequenina igreja na pracinha em Manchester, onde você costumava vir para meditar
e onde fiz com que você visse minha aura brilhando através e ao redor da minha estátua. Então, eu auxiliei em seus estudos sobre a vida pré-natal. Nós vamos falar sobre isso no nosso segundo bloco. E por meio de meus representantes do reino angélico, revelei-me à sua consciência como uma mestra que escolheu o caminho de entrada no reino angélico e que foi dedicada como agente planetário para o aspecto e atividade mais feminina do Logos solar. Como você percebeu, eu também vim a você no que resta da floresta em Gloucestershire, onde você foi exaltado por seu instrutor, o arcanjo Betelda, e você recebeu e desde então espalhou em muitas partes do mundo o meu chamado, impresso em seu livro A Fraternidade dos Anjos e dos Homens. Agora, no 90º ano do seu corpo, em que nós conversamos com intimidade, você abriu as linhas de comunicação mental com sua palestra, com suas referências reverentes a mim. Isso me levou para bem mais perto de você. Diariamente, eu e os meus Mahadevas e Devis, ou seja, anjos, respondemos às invocações com poder em benefício do mundo sofredor e daqueles conhecidos seus que estão doentes e com necessidades. Assim, nós somos um time, meu direto trabalhador auxiliar neste mundo obscurecido. Você agora sabe que eu estou, portanto, ligada e disponível por intermédio de seu lindo tabernáculo de inspiração adéptica. Essa, caros ouvintes, e muitas outras histórias de contatos com a Maria são, caros ouvintes, para nós muito importantes, porque revelam exatamente a presença de uma grande mestra na humanidade. E esse cargo, ouvintes, de mãe do mundo é assim como o cargo de Cristo, que é o instrutor do mundo. Periodicamente alguém da grande fraternidade branca assume esse cargo. E nesse momento, exatamente é aquela que foi a mãe de Jesus há mais de 2000 anos atrás e que é tão devocionalmente cultuada no cristianismo, mas que é cultuada também em outras religiões. Mas nós vamos revelar mais aspectos, ouvintes, de Maria, dessa grande mestra, ouvintes, desse grande princípio cósmico que nós brasileiros comemoramos com um feriado nacional, ouvintes, aí dando a nossa contribuição para o esclarecimento dos ocultistas a respeito do lado oculto, ouvintes, desta grande efeméride aqui do nosso calendário. Mas vamos, ouvintes, ao nosso pequeno e breve intervalo. Já já nós voltaremos continuando a falar com vocês de Nossa Senhora, a Santa Maria, Mãe de Jesus, para conhecimento, ouvintes, e abordagem com vocês nesse programa que é muito especial. Fiquem agora, ouvintes, com o convite da Lever e voltamos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, Alevir,
no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, iluminando o seu coração. E voltamos, caros ouvintes, ao vivo com vocês. Agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre aqui com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, a Levir, que com as suas semestralidades aí criam condições, ouvintes, para que nós estejamos no ar, levando para vocês essas informações, fazendo comentários aí aos melhores temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Hoje, com um programa muito especial, ouvintes, falando aqui de Maria, ouvintes, a mãe de Jesus, e também esta grande ideia, ouvintes, essa grande realidade que está por trás, não só de toda essa iconografia, ouvintes, que existe ao redor do mundo, mas principalmente de seres muito importantes do plano espiritual. E nós estamos aqui usando como base, ouvintes, aqui o material de Geoffrey Hodgson, esse grande teósofo que viveu mais de 90 anos, ouvintes, e por mais de 70 anos foi um grande orador teosófico, viajou o mundo todo. Só creio que ele não tenha vindo aqui ao Brasil. E é exatamente no seu diário, ouvintes, que nós temos aqui algumas informações realmente muito esotéricas, muito especiais. Geoffrey Hodgson, que realmente foi um grande iniciado da Fraternidade Branca e que realmente atingiu uma perfeição muito grande, porque ele não queria sequer, ouvintes, chamar a atenção sobre ele mesmo, sobre esses temas, ouvintes, tão profundos, porque esse livro que nós estamos citando aqui foi publicado apenas depois da sua morte. É uma obra póstuma, aonde ele nos fala, ouvintes, desse grande ícone da espiritualidade, que, como nós dissemos, ouvintes, ele é mencionado em todas as grandes tradições espirituais do mundo.
não é apenas o cristianismo, ouvintes, que fala da Mãe de Deus ou do grande princípio feminino que está por trás dessa mitologia. E aqui no diário de Geoffrey Hodgson, ouvintes, vocês me perdoem qualquer falha aqui de tradução, porque nós estamos buscando aqui diretamente do inglês. Então, no dia 7 de agosto de 1975, Geoffrey Hodgson também fez um outro apontamento no seu diário. E ele disse o seguinte sobre a abençoada Senhora Maria: hoje, enquanto descansava, percebi que estava pensando a respeito da abençoada Senhora Maria. E então tornei-me ciente de sua presença. Ela pediu que eu desse para o mundo teosófico e também aqueles da Igreja Católica Liberal, e também por seu intermédio, uma declaração afirmando a autenticidade de sua existência e de sua completa realidade como um ser, e não simplesmente como uma personagem de ficção, ouvintes, mas sim como alguém que tem uma existência real. E aí Geoffrey Hodgson continua: fui também inspirado a oferecer uma exposição filosófica e, baseado em minha experiência, que é do tipo ocultista, queria ajudar os membros dos movimentos acima mencionados e assim a humanidade a compreender mais sinceramente a verdadeira existência de Maria. Ela lembrou-me da experiência do estudo dos embriões e de sua presença quando então recebi as informações do livro A Fraternidade de Anjos e de Homens, um livro que, aliás, é editado no Brasil pela editora Pensamento, que fala dos anjos. Um dos mais notáveis atributos de Nossa Senhora Maria é a sua completa humildade. Ela não assumiu ou apareceu para mim em seu estado mais exaltado, como sendo, por exemplo, uma mestra, rainha dos anjos. Eu reverentemente respondi à sua presença como a um amigo que está visitando, ainda que seja um mestre. Ela é a mais elevada rainha espiritualizada de que se possa imaginar. E aí Geoffrey Hodgson complementa aqui as informações, ouvintes, sobre Maria, falando exatamente da sua historicidade. E ele diz, Geoffrey Hodgson: tendo sido e sendo a mãe de Jesus na realidade da sua aparência entre os homens e de sua realização como mestre enquanto usava aquele corpo de Jesus, ela mesma alcançou o grau de mestre. Recebeu a 5ª iniciação nos mistérios egípcios, tendo sido também treinada na sua forma caldeia, como uma mulher, ou seja, num corpo feminino. Os seus testes foram bem severos naqueles tempos, especialmente para os iniciantes, mesmo para os homens. Mas para ela esses testes passaram com sucesso, e ela passou com sucesso por esses testes de uma maneira extraordinária, quase que passando por cima deles, num certo sentido, em vez de ser submetida a eles. Ela se transformou então num dos mestres, num dos adeptos da terra. E aí, ouvintes, também Geoffrey Hodgson faz considerações sobre o aspecto feminino e masculino. Realmente há seres, ouvintes, que preferem as manifestações aqui nesse nosso mundo tridimensional. Há aqueles que preferem a forma masculina
e há aqueles que preferem a manifestação feminina. Apesar de que nos planos espirituais essa diferenciação não seja tão evidente, mas para determinados mestres ouvintes, como é a Nossa Senhora Maria, a sua preferência pelas manifestações femininas é muito clara. E então, mesmo, caros ouvintes, que nos planos ocultos, nos planos mais internos, nós tenhamos as duas polaridades, sempre há preferências. E mesmo no nível das chispas divinas, há aqueles que preferem, ouvintes, um tipo de manifestação ao outro. E esta grande mestra, ouvintes, da grande fraternidade branca, que foi Maria, ela, durante algumas encarnações, ela foi a mãe, a progenitora física de vários mestres. O que garantia, ouvintes, sempre que ela era a mãe física desses mestres, uma grande pureza, porque é muito especial ser recebido aqui no plano físico por uma mãe que também é uma iniciada, que também é alguém dedicado ao caminho espiritual. E no caso de Maria, ouvintes, também isso acabou acontecendo. Por isso, ouvintes, que Maria foi tão reverenciada no cristianismo. Inclusive se fala da sua ascensão. Então hoje, no catolicismo romano, Maria foi praticamente igualada às 3 pessoas da Trindade, e reconstituindo assim, ouvintes, o elemento feminino que ficou faltando na descrição que o cristianismo faz das pessoas da Trindade, pois o Espírito Santo, na verdade, é que é o aspecto feminino. Então, na igreja, ouvintes, sempre se começou a falar e foi muito divulgado exatamente essa santidade de Maria. E nós vemos, ouvintes, que as informações trazidas por Geoffrey Hodgson, elas são muito importantes, porque trouxe aspectos práticos, ouvintes, também para aqueles que realmente entendem que o nosso programa ele tem uma função, ouvintes, de trazer não só coisas puramente abstratas, coisas puramente espirituais, mas também trazer coisas que tenham a ver com o nosso mundo objetivo. E uma das pesquisas mais interessantes que Geoffrey Hodgson, que foi realmente um renomado clarividente, ele nasceu com aspectos dessa clarividência, ouvintes, mas ele só veio a desenvolvê-la depois que ele ingressou na Sociedade Teosófica e encontrou ali outros iniciados que foram capazes de treiná-lo nessa sua clarividência. E ele colocou, ouvintes, durante toda a sua vida, esses poderes ocultos a serviço da cura, da saúde, daqueles que o procuravam, mesmo Geoffrey Hodgson não sendo um médico, mas a sua clarividência, o seu poder de cura era realmente considerável. Geoffrey Hodgson foi um sacerdote, um padre da Igreja Católica Liberal, e eu tenho o privilégio de também ser um sacerdote desta mesma igreja, que tem como pano de fundo da sua teologia exatamente a teosofia. Então nós temos muito em comum, eu, Geoffrey Hodgson e vários outros ocultistas. E então, abordando aqui, ouvintes, um dos aspectos mais interessantes que foi trazido por Geoffrey Hodgson
e que se conecta, ouvintes, com esse simbolismo da Mãe do Mundo e se conecta, ouvintes, com alguma coisa muito prática, é a atuação da Mãe do Mundo como um grande arcanjo, ouvintes. Pois Maria, após ter atingido a sua condição de adepto, ou seja, de mestre, e nós já falamos isso aqui algumas vezes no nosso programa, para o iniciado, para o mestre, se abrem 7 caminhos, 7 modalidades de evolução posterior ao grau de mestre. Então, ouvintes, o grau de mestre não é o último estágio da iluminação. Muita coisa ainda há para ser passada, pois uma carreira cósmica se abre para esse mestre. E uma dessas portas, ouvintes, é ingressar no reino angélico, é fazer parte da hoste dos anjos e arcanjos, pois são os anjos e os arcanjos, ouvintes, que trazem as ideias, os grandes arquétipos da mente divina para a natureza. E Maria, ouvintes, fez essa opção, fez a opção de ingressar na linha angélica, na linha dévica, e ela se transformou num grande arcanjo. E a função desse grande arcanjo, ouvintes, que se converteu em Maria, é a de tratar, ouvintes, com a humanidade do grande momento, do grande processo da maternidade. Toda mulher, ouvintes, segundo as investigações de Geoffrey Hodgson, que engravida, passa automaticamente a estar conectada com a Mãe do Mundo. E isso não é apenas agora, ouvintes. Sempre há o grande Deva, o grande arcanjo, que era a Mãe do Mundo, sempre teve essa função. E Geoffrey Hodgson, ouvintes, publicou um livro muitíssimo interessante sobre a maternidade. E esse livro, ele revelou exatamente a conexão, ouvintes, da consciência da Mãe do Mundo com as mulheres quando elas estão grávidas. A gravidez, na verdade, é uma grande oportunidade espiritual que as mulheres têm durante a sua vida. Então, no seu livro, ouvintes, e no seu livro A Fraternidade de Anjos e Homens, Geoffrey Hodgson, aqueles que estão me acompanhando pelo vídeo estão tendo aí a oportunidade de ver a grande figura do arcanjo, que é Nossa Senhora, ouvintes, que irradia de um determinado ponto dentro do nosso planeta, englobando, ouvintes, todo o planeta Terra. E essa grande figura, ouvintes, na verdade tem uma abrangência mundial. É muito importante nós dizermos isso, porque muitas pessoas não compreendem que o plano espiritual não tem as limitações que nós temos no plano físico, as limitações de espaço, as limitações de tempo. Então se pode praticamente ir para frente, para trás no tempo, ouvintes, conhecendo o que já foi e conhecendo, ouvintes, o que vai ser. E o grande arcanjo, ouvintes, que é Maria, está baseada nesta montanha que nós estamos mostrando para vocês. É o Monte Conchinjunga, que fica no Tibete, dentro das grandes cordilheiras do Himalaia. É uma montanha
que tem mais de 7.000 metros acima do nível do mar. É uma das maiores montanhas do mundo. E como nós temos dito para vocês, ouvintes, os grandes arcanjos normalmente eles estacionam sobre as grandes montanhas. E o grande arcanjo, ouvintes, que é Nossa Senhora, está estacionado exatamente sobre essa montanha. E é sempre, ouvintes, uma oportunidade para a devoção daqueles que têm a oportunidade de se deslocar até aquele ponto do planeta, pois se sabe que os mestres de sabedoria, ouvintes, têm ali perto, alguns poucos quilômetros dessa grande montanha, ali está localizado o chamado o Vale dos Mestres, o local onde residem vários adeptos, vários mestres da grande fraternidade branca. E dentro dessa função, ouvintes de Nossa Senhora, dentro da fraternidade branca, a sua conexão com as mulheres, ouvintes, as mulheres grávidas, é muito grande, pois ela é a grande mentora espiritual do desenvolvimento das novas vidas nesse planeta. Então, ligada a Nossa Senhora está uma grande hoste de anjos, e que é representada aqui nesse quadro. Nós vemos uma pequena esfera de luz rodeada por 3 anjos. E essa esfera de luz, ouvintes, é a chispa divina que está sendo conduzida pelos anjos para ser, obviamente, instalada no novo corpo, naquele feto que vai se desenvolvendo no novo ser humano. Ou seja, a mulher, quando está grávida, ouvintes, ela está passando por um processo de transformações não só físicas, mas também espirituais, pois qualquer mulher, quer ela esteja ciente disso ou não, ela está sendo acompanhada por anjos que estão no plano etérico, que estão no plano astral e que estão no plano mental. São esses anjos que são da hoste de Nossa Senhora que fazem, ouvintes, exatamente a fusão da chispa divina com aquele corpinho que começa a se desenvolver. Daí, ouvintes, que nós temos que compreender a sacralidade da vida humana quando começa a se desenvolver desde os seus primeiros instantes o embrião, quando ele é fecundado. Já, ouvintes, os anjos já estão ali presentes, e se realmente houver a fecundação, a divisão celular e tudo prosseguir normalmente, ouvintes, os anjos percebem a oportunidade de fixar um espírito humano sobre aquela base material. E até praticamente o final do 9º mês, esses anjos, ouvintes, que fazem parte da hoste de Nossa Senhora e que sempre pode ser percebida ao longe quando se observa clarividente esses anjos, eles estão ali também presentes. E outro aspecto, ouvintes, do trabalho de Nossa Senhora é também com relação à cura. Existem, ouvintes, grandes anjos e grandes arcanjos da cura, como esse que nós estamos observando aqui nas imagens. Os que estão apenas me ouvindo têm que se contentar aí com a imaginação, mas aqueles que estão vendo o nosso canal de vídeo estão se deleitando aí com outra investigação oculta de Geoffrey Hodgson. Pois muitas vezes, ouvintes, sobre o leito de um enfermo, um leito de alguém que está padecendo, os anjos da cura, que também se conectam com Nossa Senhora, ali comparecem e despejam luz, despejam suas bênçãos
harmonizando os corpos espirituais dos indivíduos que estão enfermos. Essas figuras estão no livro A Fraternidade de Anjos e de Homens, que foi publicado no Brasil pela editora Pensamento. E aí, ouvintes, está realmente a grande importância da prece, das orações que são dirigidas aos enfermos, porque dependendo, ouvintes, da intensidade, da qualidade dessas preces, dessa petição, muitas vezes os anjos da cura atendem, porque eles percebem a oportunidade de harmonizar os seres humanos e de encompassarem, como nós estamos vendo aqui, uma criança enferma que está sendo velada, está sendo energizada por um anjo da cura. Esses anjos realmente existem, ouvintes. Apesar de nós realmente não podermos controlá-los ao nosso bel prazer, mas saibam, ouvintes, que quando eles sentem realmente a conexão espiritual dos indivíduos, e esses anjos são muito vistos, estão muito presentes, ouvintes, nos hospitais, nos manicômios, nas casas de repouso. Grandes arcanjos, às vezes, eles estacionam sobre os hospitais, minimizando ali o sofrimento daqueles que estão padecendo doenças, que estão convalescendo, se recuperando de cirurgias. Então são ambientes, ouvintes, que devem ser tratados também como ambientes espirituais. E tudo isso, ouvintes, se conecta com o grande princípio e o grande ministério da Mãe do Mundo. E então fica, ouvintes, esse nosso programa aí comemorando esta efeméride que é uma data tão especial para o Brasil, pois Nossa Senhora de Aparecida foi decretada padroeira do nosso país. Mas nós, com esse singelo programa, nós trouxemos a vocês, ouvintes, o conhecimento que por trás dessa devoção, por trás das promessas, por trás das romarias, das peregrinações que se fazem até a Aparecida do Norte, dos quilos e quilos de velas que são acesos, de preces e petições que são feitas e que, obviamente, a maioria delas não poderá ser atendida, mas muitas delas, ouvintes, na verdade, recebem a consideração dos anjos e se conectam com a grande mestra, a Mãe do Mundo nesse planeta. Então, nós que somos ocultistas, que somos esoteristas, teosofistas, rosacruzes, espíritas e muitas outras correntes, ouvintes, de indivíduos espiritualistas, devemos sempre procurar compreender, estudar esse aspecto da devoção popular, ouvintes, pois se o povo, ouvintes, se a voz do povo, que é a voz de Deus, clama pelas bênçãos de um ser tão especial, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, a Mãe do Mundo, é porque alguma coisa está por trás disso. E nós tivemos a oportunidade de trazer para vocês as investigações, algumas investigações de Geoffrey Hodgson a esse respeito, e esperamos, ouvintes, que tenha sido uma contribuição para a cultura espiritual de vocês, aqueles que são devotos de Nossa Senhora, muito especialmente. A você que não é devoto, que não pratica nenhuma religião, fica também colocado aqui o nosso conhecimento, o nosso respeito, ouvintes, a nossa admiração, como sempre nós fazemos aos mestres da grande fraternidade branca e a esta grande mestra que é Nossa Senhora. Que nós
quando estivermos meditando, orando, ouvintes, rezando, que nós possamos sempre, muitas vezes, relembrar dessas informações e quando precisarmos de um auxílio ou pedirmos auxílio para alguém que está enfermo, para as grávidas muito especialmente, que nós nos lembremos, ouvintes, da existência deste grande cargo da Grande Fraternidade Branca, que é o cargo da Mãe do Mundo. E o adiantado da hora, ouvintes, está soando o gongo para nós encerrarmos o programa Lux Esotérica de hoje. Agradeço muitíssimo a audiência, o carinho de vocês que estão me acompanhando ao vivo aqui pelo áudio. Temos aí muitos amigos que estão nos acompanhando pelo vídeo. Convido a vocês, ouvintes, para a última vibração da noite, ainda sobre os eflúvios, ouvintes, da grande energia da Mãe do Mundo. Vamos evocar, ouvintes, o aspecto feminino, o aspecto maternal do universo, do mundo, ouvintes, a quem, obviamente, todos nós devemos a nossa existência. Vamos nos interiorizar, procurando, ouvintes, uma vez mais sintonizar a frequência interna, fechando os nossos olhos, sentindo o batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, visualizar no centro dos nossos corações a chispa divina que pulsa dentro de cada um de nós. Vamos fazê-la brilhar e vamos agradecer, ouvintes, nesse instante a oportunidade de ter recebido as bênçãos, apesar de nós não reconhecermos isto conscientemente, as bênçãos dos anjos de Deus, as bênçãos dos grandes trabalhadores da hierarquia oculta e da Mãe do Mundo, que cooperaram com a possibilidade de nós estarmos aqui. Vamos expandindo essa luz, purificando, iluminando todo o nosso ser e ao nosso redor. E vamos, ouvintes, procurar nesse instante solene, espiritual, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que esta chispa divina, ouvintes, esteja cada vez mais consciente, cada vez mais presente nas nossas vidas, rumo a uma vida mais espiritualizada, mais integrada e aos conhecimentos, ouvintes, da nossa natureza interna. Esse programa, ouvintes Lux Esotérica, está a serviço dessa causa e, uma vez mais, agradecemos a audiência, o prestígio de vocês. Desejamos a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Fiquem agora com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Programem aí as suas músicas preferidas. E finalmente, transmitimos a vocês aqui o virtual, mas sempre forte, carinhoso, caloroso e fraternal abraço
aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual. Espero vocês nas próximas edições do programa Lux Esotérica. Uma boa noite a todos. Esotérica FM, iluminando o seu coração. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que